Você se esforça para falar sobre o seu produto ou seu serviço, você conta para as pessoas, você posta, você faz de tudo. E mesmo assim os clientes não chegam, ou quando chegam não fecham com você? Ou até pior, até parece algumas pessoas interessadas, mas na hora a venda trava ou você precisa dar desconto em cima de desconto para não perder o cliente? Vamos mudar isso a partir de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar primeiro qual que é a causa raiz disso e mais, vou te ensinar a estruturar essa parte da sua empresa para destravar as suas vendas e você sair desse ciclo vicioso de descontos. Olá, eu sou Thaís Cirilo, engenheira de formação e tenho mais de 10 anos de experiência aplicando gestão na prática em grandes empresas e também ajudo mulheres empreendedoras e empresárias a estruturarem os seus negócios para poderem lucrar mais sem precisar trabalhar mais. Então, se você quiser aprender como descomplicar a gestão da sua empresa para finalmente alcançar a liberdade e o lucro desejados ao empreender, não esquece de se inscrever no canal para receber vídeo novo toda semana. E aproveita e curte esse vídeo para ajudar que ele alcance mais mulheres empreendedoras que também não querem usar a própria vida como combustível. Bora lá! Quando eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pedindo para as empresárias compartilharem comigo quais eram os principais desafios que elas estavam vivendo naquele momento nas suas empresas, uma das respostas que mais apareceu foi como captar clientes sendo profissional autônoma e associado a isso como converter vendas. Nesse momento eu tive certeza que era preciso criar um movimento para tirar essas mulheres da posição de executoras dos seus negócios para condutoras das suas empresas, ou seja, de funcionárias para empresárias e estratégicas. Tanto para quem já tem equipe, para quem está começando, para quem é profissional autônoma, para quem está lapidando o público. Dito isso, eu fiz um mini treinamento gratuito, que já está disponível aqui no canal também, mostrando todas as partes que compõem uma empresa, você aceitando ou não. Então, além do marketing financeiro, comercial, atendimento, produção, estoque, gestão de pessoas, gestão estratégica. Se você ainda não assistiu, quando você terminar esse vídeo, não esquece de dar um pulo lá para assistir e aproveitar todo aquele conteúdo. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo um cardzinho para te encaminhar para lá, para você aprender mais. E o objetivo, a partir de agora, é mergulhar em cada uma dessas etapas para a gente explorar e eu te ensinar todas as ferramentas, o que precisa ser feito e principalmente para você ter conhecimento do que não precisa ser feito, para você não perder tempo, energia e dinheiro. Vamos começar do começo? Pelo que acontece a partir do momento que você divulga o seu negócio para o mercado para gerar desejo, começa por aí. Gerar demanda, atrair clientes é a consequência de uma empresa bem gerida. Eu vou pegar no pé, eu vou reforçar, sim, eu vou falar da gestão. Fazer gestão é o que vai te tirar do lugar que você não quer mais, alcançar mais resultados. Se você ainda não sabe, fazer gestão de fato é conduzir o seu negócio de maneira intencional para uma direção com estrutura, para você ter os resultados e ficar com os resultados. Então, fazer gestão é sair do improviso, sair daquilo de fazer como as outras pessoas falam que é para fazer, do jeito que você acha que é para você fazer. Então, você não está gerando só demanda, gerando só desejo. A gente está entendendo para quem você está gerando esse desejo, quem está se aproximando, quais são os principais números da empresa que você precisa acompanhar, quanto que você precisa vender para pagar suas contas, para bater as suas metas. Como fazer para construir um método, ter uma proposta adequada para lidar com as objeções, não perder vendas, como saber negociar, acompanhar quem demonstrou interesse, mas ainda não fechou. Então, a gente vai começar por todas essas etapas. E, de fato, não é para ser um bicho de 7 cabeças. É para literalmente ter noção de como agir equilibrando todos esses pratinhos sem usar a sua vida como combustível. Até porque não dá para ficar esperando o cliente cair do céu o tempo inteiro, né? Quando me perguntam como captar clientes, eu tenho certeza que a grande maioria espera que eu responda tráfego, postar mais, estar mais presente em todos os lugares e todo momento. Logo eu, que sempre falo, vou pegar um parêntese agora para o digital, que estar presente nas redes sociais, divulgar, postar, produzir conteúdo é um dos meios, é uma das coisas, uma das atividades que a gente faz na nossa rotina. Então, se você não é produtora de conteúdo ou influencer, que de fato tem como essa atividade principal, a que mais agrega valor, eu vou te entregar ouro nesse vídeo. Eu vou compartilhar um material agora que eu sempre passo nas minhas primeiras sessões de consultoria ou do programa Asas para a gente falar em todos os detalhes que a gente tem que entender de gestão de marketing e comercial. Bora lá! Antes de você sair testando tudo que eu vou compartilhar aqui, algumas estratégias novas, eu quero que você entenda muito bem a raiz do problema de você não estar conseguindo atrair clientes certos ou conseguir vender.
Porque se você passar por uma situação parecida no futuro, você já vai conseguir identificar muito mais rápido e saber como agir, porque esforço sem propósito é só desgaste de energia. Então vamos falar primeiro da raiz do problema. A gente vai começar pelo: será que você está fazendo de tudo mesmo? Sim, Thaís, eu posto, eu divulgo, eu falo sobre o meu negócio, eu tenho muito esforço, eu faço diversas ações, eu vejo o que as pessoas estão fazendo, estou testando no meu também. Mas você está fazendo tudo que importa ou tudo que as pessoas estão te dizendo na internet? Você responde seguidor, mas você não tem um processo para acompanhar se a pessoa não fechou com você na hora, como fazer esse acompanhamento? Como lidar com essas objeções. Você passa horas criando artes no Instagram, mas não tem em algum lugar uma proposta do seu serviço ou do seu produto com que você resolve, salve em alguma pastinha. Você quer atrair clientes, mas não sabe explicar exatamente sem partir para os detalhes técnicos do que você faz. Qual que é o problema que você resolve? Você tanto cria conteúdo, está presente em lugares, mas ainda não consegue ter o resultado que você quer, ainda não olhou para o seu posicionamento. Então, tudo isso é muito esforço, mas pouca direção. Ações soltas, sem estratégia, até porque movimentação não significa progresso. É mesmo o conceito de um barco que está sempre se movimentando, mas não necessariamente ele está andando para frente. Então, será que você está fazendo tudo que é certo ou o que você acha que é certo? Copiando o que vê nas redes sociais, não tem clareza do seu modelo de negócio, que é o primeiro passo, mas ele é sempre revisado, principalmente se você já está no jogo, porque só você sabe o que você quer com a sua empresa. Só você sabe o quanto de tempo e energia e dedicação você pode dar em determinados momentos da sua vida. Então, o modelo de negócio ele vai te dizer o que você precisa fazer, como você precisa agir para gerar essa identificação e converter essa venda. Inclusive, sair desse modo reativo de só agir quando alguma coisa acontece. Então, sair desse modo de executora funcionária para a condutora da empresa. Então, será que você está fazendo de tudo mesmo? Segundo ponto, me responde com sinceridade. Você tem gestão comercial ou só marketing? Porque o que eu mais vejo são mulheres incríveis no que fazem, mas que, infelizmente, se perdem tentando ser marqueteiras o tempo inteiro. Quando elas não estão vendendo, elas acham que precisam postar mais, fazer mais, mas quando o cliente aparece, não tem processo. Então, divulgar é uma das atividades de marketing. Gestão de marketing mesmo, que é responsável por criar demanda, então gerar interesse, despertar esse interesse, envolve posicionamento, consistência, estratégias de conteúdo, funis de venda, tem diversos funis de atração e principalmente funis de venda comercial, funis de atração e principalmente entender o que o seu cliente precisa ouvir antes de confiar em você, porque com a confiança a venda fica muito mais fluida. A parte comercial o marketing gerou desejo, então eu vou converter, vou fazer a pessoa fazer o Pix, passar o cartão. E é onde eu vejo que as pessoas mais improvisam. Não sabem vender porque não tem uma proposta claro, não tem um processo, não tem uma precificação pensada, então estou dando desconto, não sei nem se isso vai me impactar, se eu vou pagar para trabalhar no final de contas. Não tem uma estrutura para converter esse interesse em venda ou lucro. Então, gestão comercial ele envolve processo. Inclusive, para deixar os seus resultados mais potentes, mesmo que você seja uma eu presa, para você não ficar presa nessa função. Então, para você conseguir depois organizar direitinho para outra pessoa executar. Eu vou te resumir, anota, presta atenção, essa parte é muito rica. O que seria uma gestão comercial mínima necessária? Ter um modelo de proposta do seu serviço ou do seu produto para apresentar com clareza aquilo que você resolve para as pessoas se identificarem. Ter uma resposta pronta para lidar com as principais objeções que você já recebe. Então, identifica as objeções, como é que você poderia conduzir para essas pessoas lidarem com você. Inclusive, se você quiser, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou te ajudar a pensar com um olhar externo ao seu negócio, como você conduziria. Vamos colocar na posição de consumidora do seu produto ou do seu serviço. Terceiro ponto, ter uma rotina para acompanhar aquelas pessoas que já demonstraram interesse, mas ainda não fecharam a venda. E não depender da sorte ou da urgência do outro. A grande verdade é que eu até acredito em sorte, mas sorte para mim ela é construída. É você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então construa isso que ela vai acontecer. Como processo, ter essa clareza, esses 4 pontos que eu já te passei. E esse último, vender a qualquer custo custa muito, eu sempre gosto de falar sobre ele porque ele machuca no bolso, na autonomia e na visão de futuro que você tem com o seu negócio. Porque é esse modelo de entrar a vender a qualquer custo. O mês está apertado, bateu aquela ansiedade, e aí aparece o cliente que demonstra interesse, mas ele chora um pouquinho, você joga o preço lá embaixo só para não perder o cliente. Mas aí você educa errado o seu público. E nem percebe se você
trabalhou de graça. Isso acontece quando você não tem clareza de quanto você precisa faturar para pagar as contas, para bater as suas metas, para investir na sua empresa e para lucrar de verdade. Ou quando você não sabe nem quanto custa exatamente aquilo para prestar aquele serviço ou produzir aquele produto. Então, qualquer valor que entra parece lucro, mas não é. Vender sem critério, sem margem, sem planejamento custa muito caro, porque dinheiro, de alguma forma, a gente dá um jeito de fazer voltar com alguma campanha, um lançamento, algum novo projeto. Mas o tempo, ele está passando e não vale a pena ficar errando sempre nas mesmas coisas. Então, gestão é fazer conta antes, inclusive, de definir preço. É entender que dar desconto pode não ser uma estratégia sem fuga. Inclusive, vai ter nas próximas aulas, vai entrar todo um contexto de gestão financeira, que a gente vai entrar em detalhe, inclusive na parte de precificação. Mas com isso que eu estou te entregando hoje, você já tem o primeiro passo para começar a converter vendas mais estratégicas. Agora sim, a gente vai começar a falar do queridinho marketing, principalmente nesse mundo de marketing digital. Mas eu não vou falar desse marketing que você vai na internet, de fórmulas, hacks, promessas. Eu vou falar do marketing do ponto de vista de gestão. Então, a gente vai colocar o marketing no lugar do marketing. Em que sentido? Lembra que eu falei que fazer gestão é dar intenção para o seu marketing? A primeira coisa é clareza para essa intenção. Você não tem como marketing seu trabalho principal. Se você não é produtora de conteúdo ou influencer, o marketing não é seu trabalho principal. Ele é uma ponte, ele é um meio do processo, que vai fazer a sua empresa se conectar com as pessoas certas através de gerar desejo. Vou reforçar bastante isso. Então, se você é nutricionista, dentista, advogada, estilista, tem um monte de costureira trabalhando para você. Ou se você tem uma rede de lojas de produtos alimentícios ou de sapatos, de roupa, o que quer que seja, o seu trabalho principal é essa transformação que você entrega, produto ou serviço, essa transformação que você gera. Ou resolvendo um problema, ou de atender uma demanda, um desejo, um interesse de uma pessoa. O marketing é a ponte que conecta você com as pessoas certas. Então, ele serve para gerar a demanda e não ocupar a sua agenda. O que você quer que a pessoa faça quando o seu marketing funcionar? Então, depois que ela ouvir seu post, ou que ela ouvir você falar em algum ambiente que você foi, o que você quer que ela faça? Que ela te chame, que ela compre de você, que ela confie em você, que ela comece a te seguir. Qual que é o objetivo que você quer alcançar fazendo aquilo que você está fazendo? Inclusive, esse é um dos principais ouros que eu vou te entregar nesse vídeo de hoje. Você não tem que vender o que você faz. Você tem que vender o problema que você resolve. Ou o interesse que as pessoas podem ter, que você resolve, que você atende. Então, comunique o que você resolve, não o que você faz. Vamos inverter esse foco no problema que você resolve. Eu trouxe vários exemplos aqui para gerar desejo no lead. Eu faço lentes de contato dental e harmonização facial versus... Você sente vergonha de sorrir em fotos ou evita sorrir em público? Eu te ajudo a recuperar a sua autoestima com um tratamento que respeita a sua naturalidade. O que você acha que a pessoa vai se identificar? Que ela vai estar rolando lá o feed, ou ouvindo várias pessoas tentando vender para ela e ela vai ouvir você falar assim, nossa, eu acho que é para mim. Ele entendeu o que eu preciso. Qual dessas duas maneiras? Outro exemplo, para advogados agora. Advogado especializado em divórcios e guarda compartilhada versus você está vivendo um relacionamento que já acabou, mas tem medo de enfrentar um divórcio? Eu te ajudo a passar por esse processo com segurança jurídica e emocional. Faço terapia holística versus você se sente ansiosa todos os dias e quer voltar a ter controle emocional? Entende como pelo problema a pessoa, inclusive, ela tem maior chance de te dar ouvidos, de te dar atenção? Porque o que acontece? Quando você usa o primeiro caso de partir para a parte técnica ou só falar o que você tem, eu tenho um produto de boa qualidade, eu sei o que eu estou fazendo, isso não gera, essa comunicação não vai gerar identificação. Primeiro porque tem várias pessoas que vendem coisas parecidas, com menos qualidade ou não cabe aqui, mas várias coisas parecidas com o que você faz, com o que você vende. E você está vendendo da solução, então do lado de lá, a pessoa não se conectou, ela não sabe que ela precisa daquilo necessariamente. Não, nem todo momento as pessoas querem comprar. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para você se fazer agora. Qual pergunta? O meu cliente entende o que eu faço? Está claro para ele o problema que eu resolvo? Ou quem é da minha área entende? Porque se só profissionais da sua área engajam com você, entendem o que você faz, tem alguma coisa muito errada da forma como você está se comunicando. E o problema não é produzir mais. Por isso que a gente fala da gestão
e do modelo de negócios. Então, ouro, inverta o foco que está sempre na solução e não no problema ou no desejo do lead. E agora, para a gente fechar a parte do marketing, vamos falar de posicionamento ser mais importante do que frequência. Em que sentido? É muito confuso também esse entendimento de que estar presente é a mesma coisa que estar posicionado. Quando eu falo dessa parte, é possível que você nunca tenha parado para estruturar o seu posicionamento, além de escolher uma paleta de cores para o Instagram, uma tipografia, fazer um ensaio de fotos. Agora é muito mais leve do que blazer, do que beber água na taça. Não é só isso. Posicionamento é decidir com clareza o que você quer que as pessoas lembrem quando pensarem em você. Essa frase. O que eu quero que as pessoas lembrem quando pensarem em mim? Isso vem através do quê? Da consistência e da repetição. Essa é a palavra do posicionamento nesse caso. Repetição é deixar de ser genérica e começar a ser reconhecida para resolver um problema específico, para um tipo de pessoa específico, de um jeito que só você faz. Até conectando com o ponto anterior, se você fala que você é nutricionista que faz atendimentos online, é descritivo, ficou claro o que você faz, mas não é posicionamento. Agora, se você diz, eu ajudo mulheres que vivem cansadas, com uma rotina corrida, a se sentirem em paz com a comida e menos inchadas, opa, já vai gerar identificação. E se você cria diversos conteúdos ou diversas formas de apresentar o que você fala, no pessoal também, repetindo isso de maneiras diferentes, isso gera uma lembrança fixada na mente do seu possível cliente, inclusive para ele falar de você para as outras pessoas quando você não estiver presente. Então, posicionamento, ele vai anteceder todo o resto. Repetindo, pelo que eu quero ser lembrada. Ele é o famoso pelo que eu quero ser lembrada. Então, não adianta aparecer todos os dias, estar presente todos os dias, falando cada hora uma coisa, divulgando cada hora um serviço, cada hora um produto, fazendo uma campanha de cada hora um negócio diferente. O cliente que vê o seu post ou tem contato com você poucas vezes, ele nunca vai lembrar de fato o que ela faz mesmo. Ele não teve essa repetição, esse modo repetitivo. Então, as pessoas não vão entender o que você faz. Pessoas que não entendem o que você faz, não compram. Inclusive, uma curiosidade, você já ouviu falar da regra da repetição? É um dos estudos clássicos do marketing e da psicologia do consumidor. A verdade é que um público demora de 7 a 8 vezes para captar de fato uma mensagem. Ou seja, você precisa repetir. E essa repetição ela vai gerar clareza. Inclusive, tem alguns estudos mais aprofundados desses últimos tempos, né, com o marketing digital, que é preciso não mais de 7 a 8, mas de 8 a 10 exposições, dependendo do canal e da saturação do público. Então, se você usa as redes sociais, nesse caso, melhor 3 posts que te posicionam, que repetem de alguma forma, deixam claro o que você faz, falando daquele mesmo produto, daquele mesmo serviço, que eu costumo chamar do seu produto ou serviço diamante, que vai te gerar lucro, ou que tem uma estratégia na sua esteira de produtos para fazer as pessoas sempre comprarem de você. Melhor 3 posts assim do que um excesso 10 que confundem, que fica trocando assunto, o estilo que você fala e por aí vai. Consistência não significa quantidade, tá? É muito sobre essa regra de repetição que eu acabei de falar. Fechando o marketing, bora agora falar de gestão comercial, fechar vendas, porque não adianta atrair clientes se você não tem uma estrutura para vender. Então, primeiro de tudo, você precisa saber, ter clareza do que você está vendendo. Eu sei que parece óbvio, mas é muito comum as pessoas quererem vender tudo o tempo inteiro. Então, eu te pergunto, qual que é a sua oferta de entrada? Qual que é o seu produto ou serviço que faz as pessoas conhecerem o seu negócio? Qual é aquela que gera maior lucro, seu produto diamante, seu serviço diamante? Qual que é a mais leve de entregar, que você vai conseguir manter mais constância de entregar? Qual é aquele que vai atrair o cliente e qual é aquele que vai manter o cliente comprando de você, falando de você? Porque tem serviço e produto que atrai e tem serviço e produto que sustenta o negócio, inclusive financeiramente. E isso está conectado total com o segundo ponto, que é sustentar a sua oferta. Em que sentido? Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que aquilo que você vende vale. Por quê? Isso é ouro. Isso é ouro. Eu entrego em consultoria e mentoria paga. Se você fica dando desconto para as pessoas e mantém o que estava na entrega original, o cliente ele sabe que tem margem para chorar preço com você. Ele sabe que se ele chorar cada vez mais um pouquinho, ele vai conseguir diminuir o que ele precisa te pagar. Ou seja, você precisa ter ciência da sua precificação clara para saber se isso está comendo a sua margem de lucro ou se você está praticamente pagando a pessoa para comprar de você. Fora que você está construindo um posicionamento na cabeça do cliente
porque posicionamento é a forma como você vai ser lembrada, que é, eu só vou comprar dele quando ele estiver em promoção, ou quando ele me der desconto, porque se eu chorar, ele vai entregar esse desconto. Então, sustente a sua oferta, tendo tanta clareza da precificação, quanto acreditando naquilo que você vende. Terceiro ponto, troque o só tirar pedido por também fazer prospecção ativa. Outro detalhe sensível, né? Para você ter previsibilidade de caixa, não dá só para você esperar o cliente chegar. Tirar pedido é esperar o cliente chegar e sofrer uma venda, digamos assim. Prospectar também não é invadir o espaço do outro, tem estratégia para fazer essa prospecção. Não é ser invasiva, é ter método para se fazer ser lembrada. Então aqui eu já estou falando de formas leves e estratégias, vou falar um pouquinho de formas leves e estratégicas de você iniciar conversas para se fazer ser lembrada. Eu ensino isso com bastante profundidade, olhando para o seu modelo de negócio, olhando para a sua rotina, para o quanto você quer entrar em detalhes, ser mais aberto ou menos aberto com o público que você está construindo, nas minhas mentorias, e é uma das principais coisas que a gente constrói juntas, porque eu construo esse script de abordagem, eu acompanho com você as objeções, as respostas, todas adaptadas para o seu negócio, para que você não dependa mais da sorte, sim da estratégia. Aqui é no sentido de como eu posso quebrar o gelo com essa pessoa? O que a gente tem de interesse em comum, já que eu vejo o que ela consome, quais páginas ela segue, os lugares que ela frequenta, já que eu vejo o que ela comenta, que ela vive, que ela gostaria de viver. Então, como criar primeiro network, uma conversa genuína, para depois abordar sobre o que eu vendo, o que eu faço, e apresentá-la de maneira desconstruída, o que eu faço até converter isso em venda. Então, isso é fazer prospecção ativa. É não tentar chegar oferecendo logo o que você vende, mas criar ali uma relação, uma conversa mais leve para ser útil também para aquela pessoa. E o quarto ponto, follow-up é parte do processo de venda. Muita gente não faz. O que é follow-up? Acompanhar. Se a pessoa pediu um orçamento, se ela demonstrou um interesse, se ela engajou com você, ficou de pensar, ela ainda está no seu funil. Ainda tem oportunidade de você vender para essa pessoa. Só que se você não acompanha, se você não tem um modelo de respostas para lidar com isso, se você não tem uma agenda para registrar quando você vai voltar, quem ficou de voltar, você está perdendo venda por falta de acompanhamento de uma pessoa que já entrou no seu funil. Quem não acompanha dá espaço para o esquecimento ou para a concorrência. Porque se você não tiver o objetivo de fazer esse acompanhamento, como agir nesse acompanhamento, você está aquecendo essa pessoa para ela comprar de outra. Então, fazer follow-up também não é mandar só oi, tudo bem, tá? É ter controle simples, uma lista de quem demonstrou interesse, modelos prontos de mensagem, adaptadas a cada situação, orçamento enviado, dúvida que surgiu, cliente que sumiu, objeção que apareceu. Resumindo, na prática, o que você precisa para fazer todo esse processo comercial funcionar, um roteiro para prospecção leve, alinhado com seu posicionamento, um controle simples de possíveis clientes, que são os leads, pode ser uma planilha, um sistema CRM, modelos prontos de mensagens de acompanhamento e uma rotina comercial enxuta que cabe no seu dia a dia, que também pode ser corrido, se for o caso, você vai ajustar isso ao longo das aulas que a gente vai fazendo juntas aqui, mas porque você não tem o marketing comercial como atividade principal. Ele é um dos pratinhos que você precisa equilibrar, beleza? E bora falar do último ponto desse encontro, que é um começo da parte da gestão financeira, que a gente vai falar de cobrança e lucratividade, ou seja, o quanto você está cobrando pelo que você vende, se isso realmente está te dando lucro. Antes de entrar no detalhe do mapa, eu quero te contar uma história muito famosa no mundo da gestão que talvez você já tenha ouvido. Um navio enorme apresentou um defeito grave no motor e ninguém da equipe técnica do navio conseguia resolver o problema. Então a empresa, desesperada, foi lá e chamou uma especialista que finalmente chegou com uma maleta, ouviu o barulho por alguns minutos, pegou uma chave de fenda, apertou um único parafuso e o motor voltou a funcionar. Na hora que a nota chegou, o valor era de R$ 10.000. A gestora achou aquilo um absurdo e pediu a estratificação da cobrança, os detalhes da cobrança. E aí ela respondeu, apertar o parafuso foi R$ 10. Agora, saber qual parafuso apertar, o parafuso correto, R$ 9.990. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma história, é uma metáfora perfeita para a sua realidade como profissional autônomo. Por quê? Hoje você não está mais sendo paga pelo tempo que você demora para executar alguma coisa. Porque quem vende horas é CLT, é seletista. Você está sendo paga pela experiência, pelo conhecimento, pelo estofo, pelo caminho que te trouxe até aqui para você saber exatamente qual parafuso você precisava apertar para transformar a vida do seu cliente. Então, quem vende horas é CLT. O seu preço, ele precisa refletir o valor
entregue os custos reais envolvidos, aquela transformação envolvidos para poder resolver um problema ou atender um desejo do seu cliente. Empreender é exatamente o oposto de CLT, você construir um modelo de trabalho que te permita crescer, delegar e escalar. Porque se você vende horas, se você troca o seu tempo por dinheiro, o seu teto de faturamento sempre vai ser o seu limite físico. Então comece hoje cobrando pelo valor de transformação que você entrega e não pelos minutos, pelas horas que você leva para entregar, porque tempo e valor não são sinônimos. E quem precifica sem considerar isso acaba caindo na guerra de preços. Então você precisa inclusive saber os custos do seu negócio, tá? Falando sobre guerra de preços, fuja da guerra de preços. Clientes que só buscam mais barato não vão valorizar o que você oferece. Quando alguém entrar com uma produção em larga escala, enfim, se não valorizarem a qualidade, que hoje é o mínimo para se manter um player ativo no mercado, você vai perder esse cliente, ele não vai ser fidedigno, não vai te indicar para outras pessoas. Então, clientes que choram por preço ou que já sentiram que tem margem para chorar com você, como eu expliquei na parte de gestão comercial, simplesmente não possuem esse espaço para gastar e não são os seus clientes ideais. Você pode estar falando com o público errado, você inclusive pode não estar convertendo vendas porque você ainda está falando com o público errado. Revisar modelo de negócios, tá? E ajustar a rota e comunicação. E agora, terceiro ponto, planeje financeiramente para vender com propósito. Muita gente ignora essa parte, mas você tem clareza da sua meta de faturamento? Para pagar as contas, para investir no negócio, para ter lucro, ou seja, pagou tudo, se pagou, investiu, ainda sobrou dinheiro para você, para viver bem, vender com propósito é saber exatamente onde você quer chegar. Então, se a minha meta é X e o meu serviço custa Y, eu preciso vender tantas coisas. Para isso, quantas pessoas eu preciso abordar? Porque os meus números são, eu falo com tantas pessoas para tantas dessas me responderem, dessas que responderem vão engajar comigo e dessas que engajaram vão comprar de fato. Então, esse tipo de planejamento vai tirar a sua ansiedade e te colocar numa direção certa. Mais um pontinho, se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários para mim quais detalhes você quer aprender na gestão financeira, além do que eu já estou preparando, até porque não é só prejuízo financeiro que pode matar um negócio, é também o prejuízo emocional de sentir que você está vendendo por qualquer valor, está aceitando qualquer condição, está trabalhando até tarde todo dia e não vê dinheiro sobrando no final do mês, não vê finalmente essa liberdade de poder fazer outras coisas além de se matar de trabalhar, até porque parece que você está em movimento, mas não está progredindo. Então guarda isso, preço não é só número, também é posicionamento. É o retorno do seu investimento de tempo, energia, dinheiro. Então, planejar financeiramente é uma das coisas mais estratégicas, é um dos maiores atos de responsabilidade que você pode ter com você mesmo e com a sua empresa. Depois de assistir esse vídeo, me conta qual dessas 3 áreas você sente que está mais sensível na sua empresa hoje: marketing, vendas ou finanças? Coloca aqui para mim nos comentários, porque eu sempre vou produzir conteúdo específico para você aprender e aplicar na sua empresa. Inclusive, me conta também se você tem alguma lição aprendida nessa área para ajudar cada vez mais mulheres que estão lidando com esses desafios. Ah, se você quiser ter acesso a esse material, esse mapa mental que eu compartilhei, é só você preencher os seus dados no formulário que está na descrição do vídeo, que eu vou encaminhar esse e todos os outros materiais gratuitos que eu produzo. Muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos de gestão sem complicação para mulheres empreendedoras e empresárias. Até a próxima semana. Um beijo!